Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje vamos falar sobre a banca Imã. E eu fiquei até curioso, mas muitos alunos me pediram para falar sobre a banca, uma banca que não faz provas há mais de 10 anos. Essas provas que eu consegui são de 2012. E praticamente todas as questões foram, aliás, todas as questões foram para esse concurso para a Prefeitura de Lavras. Eu acho que foram só duas provas, porque na realidade existem vários cargos, né, de de nível superior. Mas as provas para o nível superior foram, no caso, a mesma. Eu poderia até trocar aqui de advogado para médico, para outra, mas a prova era a mesma. Então foi uma prova para nível superior e uma prova para nível médio. Né? Então, na realidade, esse rumo à posse que eu preparei foi em cima somente dessas duas provas. Né? E procurando mostrar um pouco as características dessa banca. Beleza? As questões de interpretação de texto, elas são, às vezes, um pouco trabalhosas, mas não são difíceis. Não são difíceis. Tá? Eles não trabalham com duas opções que geram dúvidas, não. Só uma é coerente. Eles adoram colocação pronominal. Eu até vou mostrar para vocês que numa mesma prova eles colocaram duas questões de colocação pronominal. Então é um assunto que eles gostam muito. E aí tem um detalhe: colocação pronominal, regência, concordância, flexão verbal, ortografia, conjunção, crase. Depois a gente fala sobre conjunções. Mas, enfim. Então, muita frase que ele pede para você identificar se a frase está correta ou incorreta. E aí eu chamo a atenção de vocês. Tá? O que eu vi mais, né, foi questão de colocação pronominal, mas não deixem de ver pontuação. Embora até caiu uma questão de pontuação, mas a questão era muito mais de interpretação do que de pontuação. Tá? Então eu acabei não colocando aqui, mas eu não deixaria de estudar de jeito nenhum, porque se eles privilegiam tanto essa parte de identificação de frase certa e frase errada, tanto é que eles colocam questões de colocação pronominal, questões de ortografia, questões de regência, questões de regência verbal e nominal, questões de concordância verbal e nominal, questões de crase. Por que eles não cobrariam? Por que eles não cobrariam pontuação? Então não deixaria de estudar pontuação de jeito nenhum. Conjunção, tá? Você não pode deixar de estudar de jeito nenhum, assunto sempre cobrado por todas as bancas, não deixaria de estudar nunca. E eles gostam muito de morfossintaxe, mas sobretudo a parte de sintaxe. Não tanto identificação de classes gramaticais, mas sim identificação de funções sintáticas e classificação de orações. Eles gostam muito de classificação de orações. Então eu chamo a atenção para esses dois assuntos. Porque nas provas, eu cheguei a ver duas questões na mesma prova de colocação pronominal. Morfossintaxe, questões de identificação da classificação da oração. Então chamo a atenção de vocês. São assuntos que você não pode deixar de estudar. Não pode deixar de ter domínio. E também a parte de função sintática, mas sobretudo a classificação de orações. Beleza, galera? Então vamos lá. Nós falamos aí sobre as características da banca. Vamos ver, eu trouxe 11 questões para nós trabalharmos. Tá? Uma questão de interpretação de textos. Eu achei muito legal. Então, a evolução do homem e do computador, né? Então, você vê, o computador era grandão, ele foi evoluindo, foi diminuindo. Ao mesmo tempo que o homem, que era magrinho, ele foi engordando, foi engordando, foi engordando. Quanto mais o computador foi diminuindo, mais o homem foi aumentando. Então faz uma crítica também ao sedentarismo, aquela dependência que o homem tem com o computador, que deixa de fazer algumas coisas na vida para poder ficar de frente horas e horas e horas em frente ao computador. Então quanto mais o computador foi ficando moderno e foi diminuindo de tamanho, o homem foi gerando uma relação maior de dependência, em vez de fazer exercício físico, fazer caminhar, enfim, ele foi engordando. Então o computador foi diminuindo e gerando cada vez mais dependência, fazendo com que o homem fique cada vez mais ligado ao computador. Certo? E aí, né, o homem vai engordando porque ele vai deixando de fazer exercícios físicos e tal, para ficar só horas e horas e horas e horas e horas em frente a uma tela de computador. Mesma coisa, aí já que Devolution of the Computer, devolução do computador. Aí você tem o cidadão lá, né?
em frente ao computador. O computador foi diminuindo, ele continua em frente ao computador. O computador foi diminuindo, até que chegou um momento que o computador some e aí vem o ponto de interrogação. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Aí ele, sem o computador, não tem nada para fazer, ele vai fazer alguma coisa na vida que ele não estava prevendo em fazer se ele tivesse o computador. Então, como se, existe vida quando não existe computador. Então ele sai, né? Finalmente ele consegue sair da mesa quando o computador já não se faz mais presente. Mas é uma brincadeira, porque na realidade o computador, em tese, ele foi diminuindo, mas ele em tese não deixa de existir. Só que aí quando o computador chega a um ponto tal que ele, né, foi diminuindo, como se ele deixasse de existir, quer dizer, a vida sem computador faz com que a pessoa busque outras coisas. Mas primeiro, antes de mais nada, ele se interroga, olha lá o questionamento, e agora? O que eu faço sem computador? Beleza? Maravilha. Vamos então para as questões. Para a questão extraída dessas duas tirinhas. A letra A apresenta o mesmo assunto, embora leve a conclusões opostas. Não são conclusões opostas. As duas tirinhas trabalham a ideia da dependência do computador. Tanto é que o computador foi se modernizando, ele foi engordando, ficando cada vez mais dependente. Né? Outra coisa dele também, o computador foi diminuindo, foi ficando cada vez mais moderno, e o cara continua dependente. A partir do momento que ele tira o computador, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tanto é que aparece o ponto de interrogação. Então a dependência existe. A única diferença é que, num, ele está trabalhando mais o aspecto físico da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa ficando cada vez mais horas no computador, né? Ficando mais sedentário por conta disso, né? Então, horas que ele poderia estar fazendo alguma coisa, tendo uma atividade física, ele fica em frente ao computador, beleza? E o outro procura outro foco, que é a dependência psicológica mesmo, né? Quando o computador deixa de existir, ele fica perdido. Meu Deus, e agora? Olha o ponto de interrogação. E aí ele sai. E finalmente ele vai em busca da vida. Então, as conclusões não são opostas e contraditórias. Não são opostas. Cada um busca um viés diferente, né? Mas as duas conclusões é que o homem é absolutamente dependente do computador. As duas têm como fundamento a leitura da realidade embasada numa espécie de aversão à tecnologia. Não, muito pelo contrário. O problema não é a tecnologia. O problema é a relação que a pessoa tem com a tecnologia. Ninguém está querendo aqui que as pessoas tenham aversão à tecnologia, mas sim que as pessoas tenham uma relação saudável com a tecnologia. E muito pelo contrário, tanto no A quanto no B, a realidade que se tem ali, não de pessoas que têm aversão, mas pessoas que são dependentes né, que são viciadas em tecnologia. O contrário. Vou pular a letra C. Mesmo apresentando a opinião do autor, as tiras não se relacionam quanto à análise da evolução tecnológica. Lógico que se relacionam. Primeiro, porque nos dois casos você vê que o computador vai se modernizando e vai diminuindo. Entendeu? Então há uma relação da evolução. Só que um depois vai para um caminho e o outro vai para o outro. Um da relação psicológica, da dependência psicológica, e outro da questão física, né? Que as pessoas, até por causa dessa dependência psicológica também, de uma determinada maneira, uma relação também psicológica que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais em frente a uma tela de computador, em vez de ficar fazendo outras coisas que trouxessem mais saúde, né? Uma atividade física que acaba trazendo mais saúde. Mas, lógico, elas têm uma relação violenta. Então, eu consigo claramente contrapor as alternativas A, B e D. Bom, aí ele fala, a letra C requer a leitura do comando mesmo, do enunciado, do que está escrito na letra C, para você interpretar direito. Com a leitura de apenas um quadro, olha lá, nós temos aqui duas tirinhas. A primeira, que é essa aqui, a evolução do homem, e a segunda. Aí se você visse apenas um quadro, por exemplo, esse primeiro quadro aqui, certo? Em que o cara está em frente a essa tela enorme. Se eu analisasse apenas um quadro dessa tirinha, daria para compreender a mensagem? Não. Mesma coisa, se a gente analisar só um quadro dessa tirinha, o primeiro quadro, ou o último quadro dessa tirinha, daria para entender, daria para compreender qual seria a mensagem? Não. Então, você, para compreender
a mensagem de cada uma dessas tirinhas, você tem que ver a sequência dos quadros de cada tirinha. Aqui tem 4 quadros. Você tem que compreender a tela de computador vai diminuindo e o homem vai engordando. Aí você compreende a mensagem da tirinha como um todo. Então, mas você tem que olhar todos os quadros para compreender o que o autor quis dizer. Mesma coisa, você tem que olhar todos os quadros para compreender o que essa última tirinha quer dizer. O computador vai diminuindo, aí. Então, entre o primeiro, sobretudo o primeiro, o penúltimo e o último, é que a gente consegue compreender a mensagem do autor. Então, o que ele fala, com a leitura de apenas um quadro isolado da sequência, é impossível entender o foco da análise. Realmente é impossível. Se a gente olhar um quadrinho de cada tirinha, você não consegue compreender qual é a mensagem. Você só vai compreender a mensagem olhando toda a sequência. Toda a sequência. Então, resposta letra C. Maravilha. Questão número 2. Olha só, pessoal. Questão de colocação pronominal. Cara, olha lá. A 2 e a 3 da mesma prova, questões de colocação pronominal. Certo? É da mesma prova. Então, ele quer que foge aos padrões. Ou seja, que não se encontra nos padrões. É errada. Nunca mais, gente, nunca e mais são advérbios, nunca, inclusive dá a ideia de negação. Mas bastaria ser advérbio, como mais. Mais já é uma palavra que atrai o pronome oblíquo. A próclise é obrigatória. Nunca mais o convidei. O erro está aqui. Se não me engano, esse ser aqui é uma conjunção subordinativa condicional. As conjunções subordinativas, todas as conjunções subordinativas, não precisa ser necessariamente a condicional, atrai o pronome oblíquo. A mesma coisa o nada. Nada é um pronome indefinido. O pronome indefinido atrai o pronome oblíquo. Além disso, estabelece a ideia de negação. Certo? Então, pronomes indefinidos atraem. Tá legal? Então, por isso a próclise. Por isso que o pronome oblíquo vem antes do verbo. Perfeito. Por isso que o pronome oblíquo vem antes do verbo. Ele se enganou. Ele, gente, é um pronome pessoal reto. O pronome pessoal reto não atrai necessariamente o pronome oblíquo. Ah, Rosenthal, se não atrai, o certo não seria ele enganou-se? Gente, eu sempre chamo a atenção de uma coisa para os meus alunos. O único erro para o pronome oblíquo aparecer antes de um verbo é se estiver iniciando a oração. Está iniciando a oração? Não. Por quê? Porque eu tenho o pronome ele na frase. Ah, Rosenthal, então qual é a diferença entre, por exemplo, nada lhe ofereci e ele se enganou? O nada é um pronome indefinido. O pronome indefinido atrai obrigatoriamente o pronome oblíquo. Ou seja, a próclise, o pronome oblíquo antes do verbo, a próclise é obrigatória. Se eu colocasse o lhe depois, nada ofereci-lhe, haveria erro gramatical. Ele é um pronome pessoal reto, não está no rol dos termos que atraem pronome oblíquo. Eu posso usar a próclise? Posso. É perfeito? É perfeito. Mas eu também poderia usar a ênclise. Por quê? Porque o pronome ele não atrai o pronome oblíquo. Ele enganou-se. Maravilha. Chamá-lo-ei. O que é chamá-lo-ei, gente? É chamarei mais o pronome oblíquo o. Mais o pronome oblíquo o. O verbo está no futuro. Verbos no futuro não admitem ênclise. Ou seja, eu não posso colocar chamarei mais o pronome oblíquo o. Estaria errado. Chamarei o. Não existe. Tá? Verbos no futuro presente, no futuro pretérito e também no particípio não admitem ênclise, ou seja, você não pode colocar o verbo if em pronome oblíquo. Por outro lado, se eu colocasse o chamarei, eu estaria iniciando a oração por pronome oblíquo. Aí não tem jeito. Vou ter que trabalhar com a mesóclise. Na mesóclise, a divisão do verbo vai ter a letra R. Aí fica chamar, mais o pronome oblíquo o, mais o restante do verbo. Este pronome oblíquo o apareceu depois da letra R. Cai o R e eu acrescento a letra L. Este fragmento aqui, chamar, que era oxítono terminado em R, passou a ser oxítono terminado em A, acento, exatamente como está escrito aqui. Chamá-lo-ei. Perfeito. Então, confirmamos resposta letra A. Olha lá, outra questão de colocação pronominal, de uso do pronome oblíquo. Entregar o convite para o debate ao candidato. Quem entrega alguma coisa, o convite, objeto direto, a alguém. A alguém é ao candidato. Entregar o convite a alguém. Isso aqui é um objeto indireto. É um termo preposicionado com preposição a. Entregaram a quem? Ao candidato, o convite.
Então, se isso aqui é objeto indireto, eu não posso substituir pelo pronome oblíquo o. Se ele colocasse em negrito o convite, aí sim eu substituiria pelo pronome oblíquo o, e aí ficaria entregaram mais o pronome oblíquo o. Como o verbo termina em som nasal mais o, eu acrescento a letra N, entregaram-no. Mas olha lá, o termo que está em negrito não é o convite, sim ao candidato. Ao candidato é termo preposicionado e está em campo semântico de pessoa. Então eu trabalho com o pronome oblíquo lhe. Entregaram-lhe. Beleza? Ele pede a opção errada, né? A que se substitui incorretamente. Nós já encontramos a resposta, que é a letra A. Dirão ao pai. Quem diz alguma coisa a alguém. Ao pai também é termo preposicionado, também está em campo semântico de pessoa, também substitui por lhe. Dirão está no futuro. Olha lá como é que eles gostam da mesóclise. A mesóclise está em desuso na língua portuguesa, mas essa banca gosta. Então, na divisão do verbo, você vai até a letra R. Dir, coloca o pronome oblíquo e nunca se esqueça do restante do verbo. Dir-lhe-ão. Esta é a versão que contém ao meu irmão. Quem conta alguma coisa a alguém. Ao meu irmão eu posso substituir por lhe. Poderia ser que lhe contei, perfeito. Mas eu também posso trabalhar com ele, que eu tenho esse pronome oblíquo a, e o meu irmão é masculino e singular, preposição a, mais o pronome ele, contei a ele, perfeito. Quando houver terminado a pesquisa, quem termina alguma coisa, pesquisa é objeto direto, certo? Eu substituo pelo pronome oblíquo a. Quando a houver terminado, perfeito. Detalhe, terminado está no particípio. Isso aqui, ó, que é verbo no particípio, mais o pronome oblíquo, isso aqui é um erro crasso, não existe, não há a menor possibilidade. Isso aqui está correto. Tá? Verbos no particípio não admitem ênclise. Bom, a questão número 4, ela tem uma pequena polêmica, a gente vai falar sobre isso. Eu vou pular a letra B, que é a resposta, vou analisar primeiro as outras alternativas e depois eu olho com vocês a resposta. Eu e a torcida toda nos entusiasmamos durante a partida. Eu é primeira pessoa. A torcida é terceira, tá? Então, como eu tenho a primeira e a primeira pessoa sempre prevalece. Eu e a torcida corresponde a nós. Por isso que o verbo está na primeira pessoa do plural. Nós nos entusiasmamos durante a partida. Então, esse emprego está correto, que é a primeira pessoa do plural, que é decorrente, essa primeira pessoa do plural, da soma da primeira pessoa do singular com qualquer outro elemento, né? Porque a primeira pessoa do singular sempre vai prevalecer. E na soma, a primeira passa a ser a primeira do plural, né? Vai corresponder a nós. Eu e João, nós. Eu e Maria, nós. Eu e tu, nós. Eu e vocês, nós. Então o verbo vai, eu e você fizemos. Eu e vocês fizemos. Então, colocou a primeira pessoa do singular com mais alguém, vai corresponder a nós, a primeira do plural. Vou pular a letra B. A maioria dos brasileiros. Gente, maioria dá uma ideia partitiva. E aí todos os gramáticos, todos os autores são unânimes. Por que eu falo uma ideia partitiva? Partitiva vem de parte. Porque não corresponde à totalidade dos brasileiros. É uma parte dos brasileiros. Que é a maior parte, inclusive, que é a maioria. Mas deu uma ideia partitiva. O verbo tanto pode concordar com o elemento que vem antes da preposição de, que é 2. É preposição de com artigo hoje. Pode concordar com o elemento que vem antes, a maioria dos brasileiros. Por isso que vota está no singular, porque concorda com a maioria, mas também estaria correto se viesse votam, concordando com brasileiros. Então, vota concorda com a maioria e votam concordaria com brasileiros. Isso havendo uma ideia partitiva. Houve casos. Gente, eu tenho o verbo haver aqui que está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. É um verbo impessoal. Tá? Nesse caso aqui, o sujeito é inexistente. Esse termo aqui, casos que com o verbo existir seria objeto direto, com o verbo existir seria sujeito, com o verbo haver, ele é objeto direto. Verbo haver no sentido de existir, então é um verbo impessoal, não tem pessoa, não tem sujeito, o verbo vai ter que vir obrigatoriamente na terceira pessoa do singular, exatamente conforme aparece na frase. Terceira pessoa do singular, está certíssimo. Então as opções A, C e D apresentam a correção gramatical. Vamos lá, um grupo de alunos fizeram uma manifestação. Eu tenho um grupo de alunos. Núcleo, grupo, que dá uma ideia de tem um valor coletivo. Tá?
existem autores que realmente só aceitam a concordância com esse núcleo. Só aceitam a concordância com esse núcleo, não é? Que é o coletivo, e que a palavra, embora dê uma ideia pluralizada, a palavra está no singular. Então, existe uma corrente que só aceita, nesse caso, fez. Existe uma outra corrente, que admite a concordância com grupo e admite a concordância com alunos. Então, admitiria fez ou fizeram. Então, nesse caso, compreende-se que a banca imã, nos casos com coletivo, só admite a concordância com o núcleo, ou seja, com aquele elemento que vem antes da preposição de, porque eles consideraram, um grupo de alunos fizeram, ou seja, concordando com o elemento seguinte, eles consideraram essa alternativa errada. Tá? Isso aqui é bem discutível. Há realmente autores que defendem a dupla possibilidade de concordância, concordando com o núcleo. Tá? Então, cardume de tainhas. Então, autores que só admitem concordância com o cardume. O cardume chegou. Existem outros que admitem o cardume de tainhas chegou ou chegaram à praia. Admite concordância com cardume, singular, ou com tainhas, no plural. Tá legal? Então, a banca aqui, nesse caso de coletivo, só está admitindo a concordância com o próprio coletivo. Beleza? Maravilha. Questão número 5. A frase correta quanto à regência nominal. Vamos lá. Então, ele quer a frase correta. Estou ansioso. Quem está ansioso? Está ansioso por alguma coisa. E não preposição em. Tá? Estou ansioso por lhe dizer a verdade. Trouxe-lhe essas frutas que o pomar está repleto. O pomar está repleto de alguma coisa. Se o pomar está repleto de alguma coisa, eu tenho que acrescentar a preposição de aqui. Trouxe-lhe essas frutas de que o pomar está completo. Tá? A chegada daquela artista na cidade, gente, o verbo chegar e o substantivo chegada, por isso que ele fala em regência nominal, porque aqui, ó, isso aqui é um substantivo, mas funciona igualzinho ao verbo chegar. Olha o artigo a chegada, isso é um substantivo. Mas tanto o verbo chegar quanto o substantivo chegada regem a preposição a. Eu cheguei à casa. Então eu cheguei à casa. Eu cheguei ao curso. Então, a mesma coisa acontece com chegada, porque a preposição em dá uma ideia de algo estático, parado. Já o verbo chegar dá uma ideia de locomoção, de movimento. Então, se você chegou à casa, se você chegou ao curso, você saiu de algum lugar e chegou lá. A mesma coisa, a chegada à cidade, o certo seria a com crase. Isso aqui é regência nominal, porque não é o verbo chegar, isso aqui é um substantivo que está exigindo a presença da preposição a. Inclusive, teria que haver crase aqui. Tá legal? Porque na é preposição em com artigo a, e não é preposição em. Então, tanto o verbo chegar quanto o substantivo chegada, tá, regem a preposição a e não a preposição em. Bom, e a letra D de dado? É preferível sonhar a desesperar. Gente, preferir, eu prefiro uma coisa a outra. Eu prefiro cerveja a chopp. Rege a preposição a. E a mesma coisa acontece com preferível. Tá? Preferir é verbo. Preferível é o adjetivo que se forma do verbo. Por isso que é uma regência nominal. Por que é nominal? Porque não é uma regência do verbo, é regência do nome. A mesma coisa acontece em cima. Chegar é verbo, seria regência verbal. Chegada é um substantivo, regência nominal. Preferível é um adjetivo, então regência nominal. E a regência nominal de preferível é igualzinha do verbo preferir. Tá? Se você falar eu prefiro mais, já está errado. E a mesma coisa, do que também está errado. Eu prefiro uma coisa a outra. E é preferível uma coisa, se é preferível sonhar, a desesperar. É a preposição a mesmo que está certa. E não do que. Né? As pessoas falam, é preferível sonhar do que. Não, a regência não é com do que, é com preposição a. O emprego do que muita gente faz porque faz analogia com o verbo gostar. Eu gosto mais, inclusive as pessoas usam mais também no preferir, porque o verbo gostar, né, eu gosto mais de uma coisa do que de outra. As pessoas transferem esse mais e esse do que
para o verbo preferir, para o adjetivo preferível. Só que tem um detalhe, gostar, eu não sei se... Quando você fala, você gosta de cerveja? Eu gosto. Isso não quer dizer que você goste mais de uma coisa do que de outra. Simplesmente gosta daquilo. Quando você fala eu prefiro cerveja já significa gostar mais. É preferível cerveja? É preferível sonhar? É porque você gosta mais de sonhar. Então o sentido do verbo preferir já abrange a ideia do mais. Por isso, quando você fala eu prefiro mais ou é mais preferível, você está sendo redundante, repetitivo, pleonástico. Por isso que é erro o emprego do mais. E o do que é da regência do gostar. Eu gosto mais de cerveja do que de chopp. As pessoas transferem esse do que para o verbo preferir, que também é erro. A regência do verbo preferir é com preposição a. Enfim, é esta a resposta, a letra D de dado. Beleza? Questão número 6. Bom, as anotações, eu tenho duas possibilidades. Ou é anexas, porque as anotações é feminino e plural, ou eu posso usar a palavra anexo. Invariável, mas nesse caso, para ser invariável, ele tem que vir precedido da preposição em anexo. Em anexo está perfeito. Anexas está perfeito, porque as anotações anexas. Beleza? Ou é invariável com a preposição em, ou sem a preposição em, ele tem que concordar em conformidade com o elemento que ele está determinando, que no caso é as anotações. Então eu posso excluir a letra A. Tá? Posso excluir a letra C. Ficamos com anexas e em anexo. Beleza? Maravilha. Almoço e sobremesas. Gente, quando tem um adjetivo antes de dois ou mais substantivos, a maioria dos autores, isso encabeçado pelo próprio Celso Cunha, só admite a concordância com o elemento mais próximo. A concordância atrativa. Almoço o almoço, é masculino e singular. Então, saboroso. O Bechara até admite a concordância por soma. Aí eu tenho o masculino e o feminino. Saborosos. Certo? Eu ficaria em dúvida ainda entre a B e a D, mas tendo quase certeza que a resposta vai ser a letra B, porque aqui você tem um grupo, uma corrente defendida pela galera, pelo Bechara e por um outro grupo, pelo grupo que segue o Bechara, admitindo aqui a concordância por soma, porque são dois elementos, leva para o plural. E havendo um masculino, o masculino é que prevalece. A língua é machista, não tem jeito. Em concordância nominal, a língua é machista, é uma forma masculina que acaba prevalecendo. Tá? Mas eu falo, a maioria dos autores, nesse caso de concordância nominal, em que o adjetivo vem antes de dois ou mais substantivos, só admite a concordância atrativa. E por fim, para efetivação da descrição, é necessário, aqui é indiscutível, é necessário ficha. Por que é necessário e não feminino, já que ficha é feminino? Por causa do verbo ser, é aquele fenômeno do verbo ser. Se a palavra ficha viesse determinada, por exemplo, é necessária a ficha. Eu usei o artigo determinando a palavra ficha, aí eu tenho que colocar o adjetivo concordando com o termo a ficha, com a palavra ficha que vem determinada pelo artigo a. Mas quando eu tenho, mas esse é um fenômeno, eu repito, com o verbo ser. É aquele caso, entrada é proibido. Entrada é proibido. Não coloquei determinante, proibido vem na forma neutra masculina. Se eu colocar essa entrada é proibida. A entrada é proibida. Então, a ficha é necessária. Agora, a ficha sem determinante é necessário. Confirmou, olha lá, aquilo que eu já desconfiava, que seria a letra B de bola a resposta. Beleza? Maravilha. Gente, questão de flexão verbal, inclusive com verbo no imperativo. Não, olha lá, não, isso aqui é imperativo negativo. O imperativo negativo vem todo do presente do subjuntivo, ou seja, uma banca que gosta de flexão verbal, de conjugação de verbo corretamente, inclusive com o imperativo. Sendo que o imperativo negativo vem todo do presente subjuntivo. Como é que é o presente subjuntivo? Lembra o bizu do presente subjuntivo? Maria quer que.
Maria quer que. Então, Maria quer que eu esqueça, Maria quer que tu esqueças, Maria quer que ele esqueça, esqueçamos, esqueçais, esqueçam. Aliás, quando você identifica a última letra da primeira pessoa, Maria quer que eu esqueça, qual é a última letra? Letra A. Essa letra A vai ter que se repetir até o fim. Maria quer que tu esqueças, Maria quer que ele esqueça, esqueçamos, esqueçais, esqueçam. Essa letra A vai ter que ir até o fim. E o imperativo negativo vem todo do presente subjuntivo, todo. Certo? Então, Maria quer que eu esqueça. Primeira pessoa do singular não existe. Maria quer que tu esqueças, não esqueças tu. Maria quer que você esqueça, não esqueça você. Maria quer que nós esqueçamos, não esqueçamos nós. Maria quer que vós esqueçais, não esqueçais vós. Maria quer que vocês esqueçam, não esqueçam vocês. Então, simplesmente, as alternativas B e D dançam. Então, só cabe não esqueça. E é um imperativo afirmativo, terceira pessoa do singular. Não esqueça você. Não esqueça você os sonhos que você teve. Que você teve. Se fosse a segunda, seria não esqueças tu os sonhos que tu tiveste. E aí eu tenho de novo o imperativo. Eu estou dando duas ordens. A primeira para não esquecer e a segunda ordem para a pessoa lembrar. Certo? Lembrar. E o detalhe, nós não estamos usando você, que é um pronome de tratamento, que é de terceira pessoa, tá? Porque se fosse a segunda, seria não esqueças tu. Certo? Mas sendo terceira, não esqueça você, eu vou ter que trabalhar também com a terceira pessoa do singular. Certo? Com a terceira pessoa do singular. E a terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, que a segunda vem do presente cativo sem S. Eu lembro, tu lembras, que o S lembra tu. Mas a terceira pessoa também vem do presente subjuntivo. Maria quer que eu lembre, Maria quer que você lembre, Maria quer que ele lembre. Então, não esqueça você os sonhos que você teve e lembre você sempre que a felicidade e o sucesso, tá? Que a felicidade e o sucesso se constroem. Então, esqueça, certo? Esqueça, teve, lembre, constroem. Porque são duas coisas. Olha, o sujeito é um sujeito composto. A felicidade e o sucesso se constroem lentamente. Resposta, então, da questão número 7, letra A. Beleza? Maravilha! Questão número 8. Gente, essa questão aqui você não pode errar. Agora, olha só a sequência de questões envolvendo classificação de orações, tá? Como eles gostam desse assunto. Classificação de orações e emprego de conectores. Porque se você conhece a conjunção logo, você mata a questão. Logo é sinônimo de portanto, então, por conseguinte. Aliás, essa frase aqui é um exemplo de quê mesmo, hein? Um exemplo de intertextualidade. O que é intertextualidade? É uma relação entre textos. É quando um texto menciona, reproduz, não precisa ser nem integralmente, e não é integralmente, né? Reproduz integralmente ou parcialmente, como eu falei, não precisa ser integralmente, um outro texto. Né? Isso aqui claramente vem do penso, logo existe uma frase que é famosíssima, né? Uma filosofia de vida do René Descartes. Certo? E o então é uma conjunção, o logo, que é sinônimo, portanto, então, por conseguinte, é uma conjunção coordenativa, uma conjunção coordenativa conclusiva. Ela é sinônima de então, de portanto. Penso, concluo, portanto, que existo. Assim, aí ele faz uma brincadeira lá, ele reproduz, só que ele substitui o verbo pensar pelo verbo existir. Por isso que é uma intertextualidade, uma relação entre textos. Ele reproduz parcialmente um texto, um texto que é famosíssimo, uma frase, né, que ficou famosíssima. Ele não reproduziu integralmente, mas ele reproduziu uma parte. Então, logo existo. Está aqui, logo existo. Enfim, mas o logo nas duas frases, na frase original e na frase, tem o mesmo sentido, de conclusão, de dedução a partir da primeira frase, da primeira oração, do penso ou do assisto. Né? Então, a partir da ideia de que penso ou de que assisto, a partir dessa ideia, a conclusão de que a pessoa sente a sua existência.
Então, isso aqui é o logo é uma conjunção coordenativa conclusiva. A oração é coordenada sindética conclusiva. Letra C. Olha só. Aqui foi de técnico em enfermagem, mas assim, é o mesmo concurso. Aqui são provas diferentes. Uma de nível médio, que é a questão 8, aqui de nível superior. Mas é outra questão que envolve classificação de orações. E ele pede a que está errada. Um homem sempre construiu máquinas e as máquinas o acompanham. Esse E aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Se é uma conjunção coordenativa aditiva, introduzindo uma ideia de adição, de soma, de acréscimo, esta oração aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Ele nem colocou a classificação completa, mas é uma oração coordenada sindética aditiva. Para reverter o quadro apresentado pelo autor, gente, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva, que está reduzida de particípio. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tanto é que eu posso até desenvolvê-la para reverter o quadro que foi apresentado pelo autor, o qual foi apresentado pelo autor. Então você vê inclusive a função adjetiva que tem a palavra quadro, qualificando, determinando o substantivo quadro. Beleza? Então isso aqui é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, porque não está isolada por qualquer tipo de sinal de pontuação, vírgulas, travessões ou parênteses. Beleza? Maravilha. Então, restritiva que está reduzida de particípio, apresentado está no particípio. Então, é uma oração adjetiva? É. Repito, novamente, não vem com a classificação completa, mas está correta. Letra C. O homem do século XVIII não esperava isso. Quem espera, espera alguma coisa. Isso é objeto direto, inclusive. Ou seja, se eu substituo a oração inteira pela palavra isso, eu tenho uma oração, aqui, essa oração que está aqui, é uma oração subordinada substantiva. É uma oração subordinada substantiva, e não adverbial, ela é substantiva. E como isso é objeto direto, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ele pede a errada, é essa aqui. Ela não é uma oração subordinada adverbial. Ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ela é substantiva. Há certos ramos profissionais nos quais é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva. Gente, onde existe uma oração subordinada, tem que haver uma oração o quê? Principal. Então, a outra oração é a oração principal. Perfeito. Tá? A oração que começa na preposição em junto com o pronome relativo que é uma oração subordinada adjetiva. Onde existe uma oração coordenada, existe outra oração coordenada. Então, por exemplo, aqui. E as máquinas o acompanham desde a antiguidade. Esta oração aqui possui a conjunção E. É uma oração coordenada sindética aditiva. Possui o síndito, possui a conjunção. Esta outra oração é uma oração coordenada que não tem conjunção, então ela é assindética. Então a primeira oração é assindética. A segunda é sindética aditiva. Beleza. Então onde existe uma oração coordenada, existe outra oração coordenada. Agora, onde existe uma oração subordinada, existe uma oração principal, que é o que acontece na letra D. Como ele está sublinhando a oração principal, sim. Perfeito. Questão número 10. Cara, a questão número 10 acaba envolvendo o quê? De uma sintaxe, mas um pouco também de classificação de orações. Porque, olha lá, eu não precisava saber isso. Certo? Quem sabe, sabe alguma coisa. Isso é objeto direto. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O que significa a oração ser objetiva direta? Significa que ela desempenha, que ela exerce a função de objeto direto. Isso é objeto direto. A oração é objetiva direta. Então, ele apresenta o mesmo valor. Tal, beleza. O principal critério de sucesso na internet é a popularidade. Eu tenho o verbo ser de ligação, que liga o sujeito, o principal critério, ao predicativo do sujeito. Ao predicativo, ao qualificador do sujeito. O verbo ser é um verbo de ligação. Predicativo do sujeito. A mesma coisa aqui, ó. É claro que não vai,
não vai, que alguém, né, alguém, ou uma pessoa qualquer, não vai ser, olha lá, de novo, verbo ser, que é verbo de ligação, que liga o sujeito, que não está nem explicitado aqui, alguém não será popular nem sexy, ao predicativo. Ao predicativo de um sujeito que não aparece explicitamente aqui na oração. Beleza? A cultura popular costumava atrair as pessoas, tá, para o que elas gostam. Costumava atrair, tá, com a, né, para aquilo, costumavam atrair com a finalidade daquilo que elas gostam. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de finalidade. Bom, só pode ser letra B de bola, né? Quem empurra, empurra alguma coisa. Está empurrando o quê? Essa história, que é objeto direto. Está exercendo a função de objeto direto, até porque o verbo empurrar é um verbo transitivo direto. Chegamos à resposta da letra B de bola. E a última questãozinha de crase. Beleza? Nós vamos analisar agora para fecharmos o nosso encontro de hoje. O emprego de crase está correto em... Olha só como é que você tem que ter atenção. Ele quer a opção certa. Remetir a carta à secretária. Quem remete, remete a alguma coisa. Remetir a carta, remetir o cartão. Não tem, se eu substituir a carta por o cartão, ou seja, eu só tenho o artigo, então não há crase mesmo. A secretária ao secretário. Perfeito. Até aqui tá legal. Se eu passei de a para ao, crase. Perfeito. Que, por sua vez, a encaminhou a carta. Esse a, inclusive, é um pronome oblíquo, nunca poderia ter crase. Ele substitui o artigo, o termo a carta na oração seguinte. A gerente, aqui que está o erro. O certo seria a gerente com crase. Olha lá, só no fim que nós encontramos um erro na letra A. Sim, gerente aqui deve, né, é uma mulher, mas se fosse um homem, seria ao gerente. É porque gerente é um substantivo comum de dois gêneros, né? O gerente e a gerente. Beleza? Então esse A aqui é com crase, a letra A está errada. Devido à morte de seus amigos, devido ao falecimento. Devido ao falecimento. Se é ao falecimento, falecimento é o artigo, que se une à preposição a, porque devido exige a presença da preposição a. Devido a alguma coisa, tem preposição a, mais o artigo o de o falecimento. Como morte feminino é a morte, eu tenho preposição a exigido por devido, mais o artigo a. Então teria que ter crase aqui. A letra B já dança. De comparecer às festividades, de comparecer aos grupos de estudo, tá? Aos festejos. O segundo está certo. A letra B dança por causa devido à morte que deveria ter crase. Na letra C, dia a dia, entre termos repetidos, não pode haver crase. Então, né, dia a dia, cara a cara, olho a olho, nada disso tem crase. Trago à mão várias flores. Você traz o quê? Eu trago o quê? Várias flores. Eu trago várias flores. Isso aqui que é o objeto direto. O objeto direto é várias flores. A mão é uma locução adverbial feminina. Tá? E as locuções adverbiais femininas devem, porque a palavra mão é um substantivo feminino, é uma locução adverbial, tá, feminina, então deve vir com crase. Antes de verbo não pode haver crase. Então, serem é verbo, não pode haver crase. E não veio mesmo, perfeito. Agora, lançadas aquelas margens. Eu sempre ensino para os meus alunos o seguinte, gente. Quando eu quero saber se aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas levam crase, eu substituo por isso, esse, esses, essa, essas. No caso, aquelas eu substituo por essas. Aí eu substituo por essas. Vejo se aparece a preposição a. Se a frase fosse, eu vi aquelas margens. Eu vi aquelas margens. Certo? Quando eu substituo aquelas por essas, fica, eu vi essas margens. Apareceu a preposição a? Não, não apareceu. Então não vai haver crase. Mas a serem lançadas a essas margens. Apareceu a preposição a? Apareceu. Se apareceu a preposição a, tem que haver crase, exatamente como veio redigido. Perfeito. Então a letra D está totalmente correta. E é a resposta. Senhores, com mais essa questãozinha aí, nós encerramos a análise da banca IMAN, né, que muitos alunos me pediram. Deve ter algum concurso aí para sair
né, feito por essa banca que estava meio distante aí do mercado há muito tempo, mas está retornando. Tá legal? E espero que vocês tenham curtido bastante aí a análise e a avaliação dos assuntos que eles mais cobram, da forma como eles cobram, tá? E as questões que foram selecionadas para essa análise. Valeu, galera, um grande abraço para todos e até a próxima.